Nós vamos ler do versículo de número 8 adiante. 2 de Ruth, nós vamos ler do verso 8 adiante. Diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás como as minhas servas. E estarás atenta ao campo que segurem, e estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos servos que se não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que favorece-me e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e disse: Bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas as asas vieste buscar refúgio. E disse ela: Tu me fazes favores muitos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração de tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz disse: Achega-te para cá, come do pão e molha teu vinho no bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e deu-lhe grãos tostados de cereais, e ela comeu e fartou-se, e ainda sobejou. E levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai colher, e não censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixas para que ela apanhe, e não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra, e o que havia apanhado também, o que sobejava, depois de fartar, se tirou e deu sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te favoreceu, te acolheu. E Ruth contou sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: Esse homem, o nosso parente, é chegado, ele é dentre os nossos resgatadores. E continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Amém. Ó Deus querido, eu me prostro diante do Senhor em ato de oração. Peço a Ti que Teu Espírito fale conosco e não te cales. Prepara o meu coração, que eu seja ungido pelo Teu Espírito, que a Tua palavra possa soar os meus ouvidos e o meu coração. Para quem ouve, que a Tua palavra esteja sendo derramada sobre nós, Pai. Fale conosco, que essa mensagem seja pregada genuinamente, de acordo com a Tua palavra, fiel às Escrituras Sagradas. Ajude-nos, Pai, a compreender o texto e que seja aplicado em nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre um tema bastante delicado e muito importante. O campo certo faz toda a diferença. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Aqui nós olhamos, e esta história de Ruth é uma das mais belas histórias em toda a Bíblia. E nesta introdução, há duas perguntas simples aqui
duas perguntas, irmãos. Onde colheste? Onde trabalhaste? No versículo 8, lá no 23, esta pergunta aqui ecoa. Onde colheste? Onde trabalhaste? E isso, irmãos, tem tudo a ver com a nossa vida. Esta pergunta não só foi feita por Noemi. Noemi não fez essas perguntas a Ruth quando ela, ou melhor dizendo, Noemi fez esta pergunta quando ela voltou para casa, depois de um dia inteiro de trabalho. E a resposta revelou algo aqui extraordinário e maravilhoso. Ruth não havia encontrado um campo qualquer. Ela tinha encontrado o campo. E esta pergunta não somente aconteceu há milhares de anos atrás. Essa pergunta deve estar no nosso coração, ecoando pelos séculos e chegar até nós, e nós passarmos por esta vida fazendo esta mesma pergunta. Onde nós temos colhido? Em que fonte nós temos bebido? O que nós estamos colhendo? O que estamos plantando? De onde nós viemos? Esta pergunta deve ecoar nos nossos ouvidos todos os dias. O campo de Boaz, o lugar onde a sua vida seria completamente transformada, ela estava no lugar certo, aonde Deus a levou. A história de Ruth é uma das mais belas histórias da vida, da Bíblia. História de Ruth, uma jovem moabita, viúva, amargurada, estrangeira, sem recursos, sem futuro aparente, e que por um acaso ela acabou no campo de um homem rico, bondoso, parente de seu falecido sogro, e o que parecia, irmãos, naquele momento uma coincidência, era uma provisão divina. O que parecia trabalho comum era uma preparação do próprio Deus, era uma preparação para a sua redenção. Ele seria um goel, esta palavra no hebraico goel, resgatador. Alguém que não pagaria somente, não daria a ela bênçãos, não simplesmente abriria mão de espigas de milho e daria para ela alimento e água, mas que a resgataria da situação que ela estava e asseguraria a ela pelo resto da vida. Por isso, essa pergunta deve ecoar no nosso coração. Naquele campo, Ruth encontrou coisas que não havia encontrado em lugar algum. Ela encontrou acolhimento quando esperava rejeição. Ela encontrou provisão quando esperava apenas sobrevivência, encontrou misericórdia quando merecia apenas indiferença e no final encontrou um marido, um lar, um lugar na linhagem do Messias, aqui apontando para o próprio Cristo. Às vezes nós saímos da nossa casa para fazer algo, saímos de manhã para o trabalho e nós nem imaginamos o que Deus vai fazer ao longo daquele dia. Por isso, o salmista Davi escreveu: este dia foi o Senhor que fez, alegremo-nos, regozijemo-nos, porque só de estarmos aqui é preparação divina, é provisão do Senhor. Mas, irmãos, eu preciso tocar nesse assunto. Eu vejo muito crente carrancudo, eu vejo crente que amarra muito fácil a sua vida na circunstância e esquecemos de agradecer a Deus pelo fato de quem Ele é, o nosso Deus, o nosso Pai. A vida é um campo. Eu não poderia nem ter essa experiência assim, sou muito novo, jovem para isso, mas eu vejo, irmãos, que a vida é um campo, e aquilo que nós plantarmos neste campo chamado vida, é o que vamos colher, não só aqui, mas também na eternidade. Nós estamos sendo chamados e convidados todos os dias ao arrependimento genuíno, andando e obedecendo a palavra de Deus, mas tem muito crente que não se lembra disso. A nossa transformação é ao longo da nossa jornada cristã. A salvação é um ato, e um ato contínuo. Nós precisamos entender a salvação hoje e entender que esta salvação também trabalha em nós e que a nossa vida e estadia nesta terra é um tempo de continuidade, é um processo, tanto a nossa transformação quanto dado a santificação. O Senhor nos convida a trabalhar neste canto que chamamos vida, e esta pergunta de Noemi ecoa até os dias de hoje. Aonde você está colhendo? Aonde nós estamos colhendo? Você está trabalhando? Porque nem todo campo produz o mesmo resultado. Nem todo lugar nós veremos fazer uma ceifa abundante, mas nós precisamos entender isso. Nem todo trabalho traz a mesma recompensa. O lugar onde nós investimos a nossa vida
vai determinar aquilo que nós vamos colher nela. Às vezes nós levantamos pela manhã, como dito aqui, e nós andamos durante o dia todo e achamos que, bom, esse dia vai ser como os demais. Talvez uma tarde, uma noite, nós olhamos, bom, esta noite será como uma noite que se passou. Não, todos os dias ao Senhor são especiais. Todos os momentos que vivemos sobre a nossa vida são dias e noites maravilhosas que o Senhor tem preparado. Talvez não tenha sido um dia bom a você, mas eu quero dizer ao Senhor, pelo Espírito Santo a você, através da palavra de Deus, que o Senhor tem coisas maravilhosas sobre a minha vida e a sua. Se nós abrirmos as mãos das provisões do Senhor e não olharmos para o retrovisor da vida nos dias difíceis, quantas coisas o Senhor fez lá atrás, eu quero dizer a você que Ele continua sendo o mesmo Deus. Louvado seja o Senhor. Aquele que agiu no passado, age no presente, agirá no porvir. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, sua palavra é imutável, louvado seja Deus. E se estamos no campo da salvação, sendo transformados pelo Senhor, regenerados pela sua palavra, santificados e conformados à imagem de Cristo, descansa nele, louvado seja Deus. Por mais que se levante as agruras da vida e as nossas provações sejam acachapantes, o Deus de paz sobrevive, Ele vive sobre nós, faz nós levantarmos, louvado seja Deus. É Ele que nos sustenta de acordo com a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Aqui o campo de Boaz é uma simbologia da obra do Senhor. A obra do Senhor são pessoas, trabalho do Espírito em nós, a obra de Cristo, a transformação, a regeneração, aonde nós encontramos acolhimento, o Senhor nos abraça. A pergunta que surge do nosso coração é: será que nós estamos de um campo certo? O contexto aqui é uma viúva estrangeira no campo do parente redentor. Nós somos estrangeiros aqui, nossa morada não é aqui, nós somos filho pródigo. Lucas 15 nos informa muito bem sobre isso, Evangelho segundo Lucas. Nós viemos da casa do Pai, para lá nós retornaremos. Tem gente que compreende o texto de Lucas 15 achando que são pessoas desviadas. Quem conhece Jesus não é desviado. Ele mesmo diz que quem bebe desta água jamais terá sede. E se nós fomos entregues a Jesus, desde que nós nos dedicamos a Ele, jamais nos dispensará vazio. Ele é capaz de transformar o homem, de regenerar nós. Mas ficamos fracos na fé, mas desviados não. Nós ficamos desanimados, entristecidos, nós somos afligidos pelas aflições, mas desviados não, porque conhecemos o Senhor. E aquele que começou uma boa obra em nós é capaz de terminar aquilo que começou em nós. Mas esta viúva, entendendo que sendo estrangeira no campo de um parente redentor, ela foi resgatada. Nós não somos daqui. Nossa pátria é a glória do Pai. Nós viemos de lá e para lá nós voltaremos. Portanto, se você ouve esta mensagem do Evangelho e olha para esta vida, para a sua situação, para a tua casa, para a tua família, e o teu coração está envolvido nessa circunstância, o Senhor está dizendo pela sua palavra para não turbarmos o nosso coração. O próprio Cristo disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e disse para nós nos esforçarmos, e disse para nós nos dedicarmos. Ele venceu o mundo e em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Se estamos neste campo como estrangeiros, nossa pátria não é aqui, nós somos aqui embaixadores. Nós estamos aqui, temos uma missão. A obra de Cristo em nós precisa influenciar pessoas. A obra de Cristo em nós precisa encorajar pessoas. Se o seu fardo está pesado, abra mão deste fardo pesado e entregue a Jesus. O dele é leve, o jugo é suave. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo a mim e a você que possamos entregar este fardo a Ele, mesmo entendendo que somos estrangeiros aqui. A receita para nós vencermos esses obstáculos da nossa vida, neste campo que chamamos vida, neste trabalho terreno, existe um. Aqui, como esta mulher Ruth era parente de um redentor, nós somos seguidores de um crucificado, Cristo da glória. Vivemos depois da cruz, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Estamos neste campo que chamamos de vida, mas estamos diante de um redentor e o nome dele é Cristo Jesus, louvado seja Deus. Foi Ele que entregou sua vida aos homens,
para que nós tivéssemos salvação. Foi Ele que nos redimiu de nossos pecados e nos entregou na nossa mão como uma dádiva, uma bênção que nenhum pode dar, uma bênção tamanha que chamamos de vida eterna em Cristo Jesus. Não sei seu problema, sua dificuldade, não sei o que você está vivendo, mas a palavra de Deus está dizendo que vencemos tudo isso de olho no lugar que está preparado para mim e para você na glória do Pai. Louvado seja Deus. De olho na eternidade, glória ao nome do Senhor. Neste campo nós temos um Redentor e Ele nos convida a olhar somente a Ele. Por mais que esteja difícil as nossas lutas, por mais que esteja difícil os nossos problemas, precisamos entender a grandeza que Deus fez no nosso coração. Precisamos entender a grandeza da salvação. Precisamos entender a grandeza de termos um remidor, um goel, alguém que pagou pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Ruth compreendeu. Ela era uma moabita e o povo Moabe era inimigo histórico de Israel. Ela havia se casado com um israelita que junto com sua família estava fugindo da fome em Belém e se estabelecera em Moabe. Mas o marido de Ruth morreu, seu sogro já havia morrido, seu cunhado também. E subiram 3 viúvas, Noemi a sogra, suas 2 noras, Ruth e Orfa. É assim que nós fazemos sem direcionamento de Deus. Nós vemos que tanto o marido de Noemi, sem instrução da palavra, nós sabemos que ele sai de Belém. Belém é conhecido como casa do pão. Ele deixa Belém porque está passando por muita fome e vai para Moabe, uma terra estranha, pagã, sem Deus. Às vezes, sem direcionamento, nós tomamos decisões precipitadas e o resultado disso é morte. Ele sai de Belém, vai para Moabe e pai e os 2 filhos perdem a vida. E agora Noemi, que a tradução da palavra Noemi é alguém que é vibrante, é alguém que celebra a vida, é alguém que é bela, é alguém que atrai olhares. Agora ela troca o nome para Mara, amargurada, ou seja, Deus provou. Ela decide deixar Moabe e pega as suas 2 noras. Não, aliás, ela volta sozinha e as noras olhando para ela, Orfa diz: não, eu não vou com você não, eu vou ficar com o meu povo. Mas Ruth fez diferente, louvado seja Deus. Noemi voltou para Israel, Orfa ficou em Moabe, mas Ruth fez uma declaração que ecoa através dos séculos. Ela disse: aonde quer que fores, eu irei com você. Aonde quer que pousares, ali pousarei contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth teve uma decisão maravilhosa. Ela deixou tudo para trás, sua terra, sua família, seus deuses, seu passado, para seguir Noemi e o Deus de Israel. Chegou em Belém como estrangeira, viúva, pobre, precisava trabalhar para se sustentar. Grande decisão. Às vezes nós achamos que para nossos olhos, aonde é esforço, é trabalho, é se doar, é sofrimento, nós não damos valor. Olhamos para 2 Reis capítulo 4, uma mulher viúva, quando ela perdeu o seu marido, o credor foi para levar seus 2 filhos, ela olhou para dentro da tua casa e não tinha nada às vistas dela, aos olhos humanos. E quando o credor apareceu em sua casa para levar os seus 2 filhos, a Bíblia diz que ela se desesperou. Ela olhou para, naquela época que se tinha muito valor, era um vaso e continha dentro o azeite, era ouro, era dinheiro. E quando ela olha para este vaso com os olhos da sua carne, do seu sofrimento, das suas dívidas impagáveis, seu marido morto e o credor na porta para levar os 2 filhos como escravo, ela olhou com os olhos e deu um diagnóstico com os olhos de um ser humano. Quando o homem de Deus perguntou: me declare o que vocês têm em casa. Nada. É assim que acontece conosco. Às vezes nós não valorizamos pequenas coisas que nós temos, e é justamente com este diagnóstico que nós praticamos algo que Deus não se agrada, não valorizamos da graça de Deus. Ao contrário de Ruth,
Ela olhou para a sua casa, perdeu o seu marido, seu sogro estava morto, seu cunhado morto, a decisão da sua amiga que estava ali como nora de Ruth, companheira entre elas, não quis estar com ela, mas Ruth abriu mão da sua família, abriu mão do seu povo, abriu mão dos seus deuses, abriu mão da sua história, abriu mão da sua guerra, abriu mão do seu passado e declarou: o teu Deus é o meu Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos tomar estas decisões, não olhando o que vai nos gerar, porque servimos e porque adoramos a Deus, mas se entregamos a nossa vida a Cristo, é a Ele que nós serviremos. E o justo padece porque Deus é soberano. Se estamos entregues nas tuas mãos, Ele é o nosso pastor e sua graça nos basta, louvado seja Deus. Mas aquela mulher aonde estava diante de Eliseu, penso que Eliseu olhou profundamente nos seus olhos, e ela agora olhou com outros olhos e disse: a não ser um vaso com o resto de azeite. Talvez você esteja aqui esta noite, neste culto, exatamente assim. Às vezes é necessário nós irmos para a luta e encararmos alguma circunstância. Às vezes nós olhamos para nossas circunstâncias que são terríveis, dolorosas e até mesmo vergonhosas. Às vezes é necessário esvaziar-se de nós. Ruth não olhou para a sua família que tinha ficado para trás, ela não olhou para a sua história, para o seu povo, para os deuses que ela adorou. Não, Ruth não olhou para isso, ela olhou para um Deus que estava dando oportunidade a ela, um Deus que estava ali para gerar novamente o que ela tinha perdido, e ela viu oportunidade em um lugar estranho, numa terra estranha, ela deixou tudo para trás. Ela foi em busca de algo sobrenatural, irmãos, e na lei de Israel havia uma provisão para os pobres. Nós olhamos lá em Levítico, onde vemos as leis de Deus sendo expostas. Na época da colheita, era proibido por Deus as espigas que caíssem no chão, eles eram obrigados a deixar. E sempre os mais pobres, mais miseráveis, mais necessitados, vinham pegando as espigas. E diante de Deus, não poderia pegar as espigas do chão. Os cantos da lavoura tinha que deixar. Os mais necessitados, as viúvas, aqueles que não tinham mais quem sustentasse, eles pegavam as espigas dos cantos da eira, onde ficava nos campos, as espigas que caíam no chão. Ruth se dedicou a esse trabalho. Às vezes é necessário nós humilharmos, tirarmos de nós o orgulho. Às vezes nós estamos no caminho certo, mas porque não vemos algo prosperando, não vemos o trabalhar de Deus, nós abrimos as nossas mãos e deixamos de lado e queremos desistir. Irmãos, eu sinto no meu coração de anunciar à igreja, oh aleluia, Deus está providenciando algo sobre sua vida, mas você não está vendo. Talvez você esteja tentando abrir mão de algo aonde tem bênção do Senhor, mesmo que aos seus olhos não sejam manifesta, as mãos poderosas de Deus estão agindo e você não está percebendo. Está no campo certo, mas não está valorizando, está no momento certo, mas não está valorizando. Foi Deus que te deu, louvado seja o nome do Senhor, foi Deus que te preparou. Pisa bem neste lugar, foi Deus que deu. Olhe para este ambiente onde você está, é preparação do Senhor, é campo fértil. Oh aleluia, louvado seja Deus. Olhe para a sua família, foi Deus que deu. Teus filhos foi o Senhor que fez o gerar, louvado seja Deus, foi Deus que deu. Mesmo que nós não vemos ainda bênçãos aos nossos olhos, mas a maior bênção é ter a presença de Deus nos campos de dor, no campo de trabalho, no campo de luta, nos campos de guerra, mas o Senhor está conosco, louvado seja Deus. A maior bênção que você pode ter, já tem, presença de Deus manifesta em seu coração, louvado seja Deus. Ela entendeu. Eu penso que Ruth dobrava as mangas do seu vestido, da sua blusa, e foi aos campos. Não era humilhação pegar as espigas que caíam no chão, era provisão do Senhor, louvado seja Deus. Às vezes nós passamos por isso, mas até aquilo que outros não valorizam,
mesmo que nós temos que abaixar aquilo que nos nossos olhos sobrou para nós, isso é provisão do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. Às vezes nós não valorizamos um acidente que acontece, um carro que quebra, um prejuízo que temos, algo que deu errado. É o Senhor trabalhando para nos aproximar ainda mais dele. Louvado seja Deus. As provas servem para nos aproximar ainda mais do Senhor, e não permitimos ser tentados a afastar, mas aproximar ainda mais do Senhor. Louvado seja Deus. Deus usa até as circunstâncias da nossa vida para trabalhar em nós, para nos transformar, para nos santificar. Louvado seja Deus. E então, esta mulher, ela foi aos campos e começou a pegar aquelas espigas. E Boaz, que era um homem rico, que veio da linhagem desta mesma família de Noemi, era naquela região, era o único que podia se casar com ela. Irmãos, que texto maravilhoso. Era o único que podia resgatar ela e tinha condição para sustentá-la. Ele sendo israelita e ela sendo uma moabita, inimigo do povo de Deus, ela, no caso, mas ela tinha entregue sua vida a Deus. Ela está nos campos de Boaz. Sabe o que ele fez? Ele viu a dedicação daquela mulher, chamou os servos e disse: olha, derrube espiga no chão, abra o cesto, abra os fardos e faça de propósito, para que quanto mais estiver no chão, mais ela possa pegar. Sabe o que isso está dizendo para nós? Às vezes nós não valorizamos o que para os outros é pequeno, mas para nós é provisão. Deus colocou isso no coração de Moabe, para ver se ela não ia desistir ou se envergonhar. Não, mas a Bíblia diz que ela pegou tudo que tinha no chão e encontrou-se com Noemi e sobejava de tanto que ela recebeu e colheu o que estava no chão, sem se sentir humilhada e envergonhada. Oh, irmãos, a Bíblia diz que aquele que se humilha recebe de Deus exaltação. Oh, aleluia. Não é os humilhados serão exaltados. Não, isso não é bíblico. É aquele que se humilha recebe de Deus exaltação. E Boaz viu a situação que ela estava e fez de propósito, pediu ao servo: dê água a ela. Tire de dentro dos fardos os milhos e provoque que eles possam cair para que ela possa pegar. E assim ela fez. Ela voltou para sua casa e a sua sogra, a Noemi, disse: olha, louvado seja Deus, onde colheste? Nos campos de Boaz. Bendito seja Deus, o homem é abençoado, ele é um dos nossos parentes, ele é um resgatador, ele é um goel. Louvado seja Deus. Deus dirige os passos dos que os buscam, e o que parece acaso é provisão de Deus, o que parece coincidência é orquestração divina. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. O que parece em nossa vida destruição, o que parece em nossa vida prejuízo, a Deus é provisão. Louvado seja Deus. O que parece acaso, nós não somos crentes do acaso. Nós não acreditamos em sorte, azar, acaso, não. Nós acreditamos em Deus, confiamos nele, sua palavra. E nós somos regidos, movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta que surge no meu coração: você está deixando Deus guiar os teus passos? Ou as suas decisões, ou as minhas decisões têm prevalecido contra a vontade de Deus? Será que quando nós vamos dar os nossos passos, quando levantamos pela manhã, nós perguntamos: Senhor, é tua vontade? Guia-me. Lembrando que promessa de vitória não é ausência de lutas. Agir com coragem não é agir com ausência de medo. Às vezes nós agimos com medo mesmo. Mas o Senhor é aquele que está à nossa frente. O Senhor é aquele que trabalha nos corações. É Ele que abre e fecha a porta. Ele vai aonde você não pode ir. Ele entra onde você não pode entrar. Ele vê o que você não vê. Ele ouve o que você não pode ouvir. Ele fala o que você não pode falar. Ele escuta o que você não pode escutar. Ele toca em corações que você não pode tocar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes nós queremos que Deus nos dê o que nós achamos que merecemos, e às vezes queremos que Ele nos dê o endereço completo da vitória. Não, Ele vai trabalhando em nós.
Deus não chama para si capacitados, Ele capacita aquele que Ele escolhe, aquele que Ele chama. Nós olhamos, por exemplo, para Gideão. Gideão estava sendo ameaçado pelos midianitas, o povo de Deus. Os midianitas estavam colocando fogo em toda a eira, em todo lugar. As uvas eram destruídas, os campos de milho destruídos, os trigos queimados, as palhas queimadas. Mas Gideão olhou para aquela situação, ele foi se arrastando entre meio as folhas do trigo, as palhas, ele foi se escondendo e foi escondido, se rastejando, e eu penso que ele, com a faca, com o facão, com uma ferramenta, ele cortava no pé do trigo, escondido, para que os midianitas não vejam. Ele amarrava os feixes e voltava se arrastando, escondido, com fome, para tratar da sua família, para tratar do povo de Deus. Ele se escondeu e se arrastou, e ao invés de bater o trigo na eira, ele foi no lagar, no lugar do vinho, para que surpreendesse os midianitas, para que os midianitas fossem lá e não vissem. Aos olhos de Gideão, estava agindo como um covarde, como um medroso, e de repente ele ouviu os anjos, como uma teofania, a própria voz de Deus: Gideão, varão valoroso, louvado seja Deus. Mas aos olhos dele, ele era um homem fracassado, ele era um homem medroso, ele era um homem simples, humilde, estava se escondendo, estava se arrastando de vergonha. Oh, irmãos, eu posso ouvir esta voz ecoar: valoroso, louvado seja Deus. Um homem que se sentia como um perdedor. Irmãos, é quando nós nos humilhamos, é quando nós nos achegamos aos pés da cruz, é justamente esse que Deus se agrada. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, os versículos 7 em diante, a visão que João teve do próprio Cristo em Pátimos. Eis que farei umas sinagogas de Satanás, como dizem judeus e não são, mas mentem, que venham e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Sabe o que Jesus estava dizendo a João? João estava ouvindo esta mensagem justamente porque os cristãos daquela época eram perseguidos. Aquelas pessoas que não se converteram, os gentios que ali estavam, humilhavam os cristãos. E eles, quanto mais humilhavam, mais eles se rebaixavam. Quanto mais perseguido, mais eles adoravam. Aqui dá uma ideia de que nós somos exaltados, que alguém vai se ajoelhar e adorar. Não, não é isso. É que diante o mundo, o melhor é o que vence, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais dinheiro, aquele que ocupa mais cargo social. O reconhecido pelo mundo é aquele que derruba esse, derruba aquele, mas diante do Senhor não. É o que se humilha, é o que se esvazia de si, é mais cheio de Deus, é mais cheio do Espírito Santo. O mais humilde, o maior serve o menor. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Será que nós temos entregado nossa vida ao Senhor? Será que nós temos dedicado ao Senhor e tentado entender os desígnios de Deus para nós? Esta mulher teve um acolhimento. É o campo aonde nós somos recebidos. O campo é a presença de Deus, é diante do Senhor, o altar de Deus, que é Cristo Jesus. Ruth, sabemos que ela se casa com este homem, um casamento abençoado, um dos maiores tratados de casamento está dentro do livro de Ruth. Deus é maior que as crises da sua vida. Louvado seja Deus. Deus é maior que a crise do seu relacionamento. Deus é maior que a crise na sua casa. Deus é maior que a crise do seu ministério. Deus é maior que a crise do seu trabalho. Deus é maior que a crise do seu casamento. Deus é maior que a crise financeira. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos no campo certo, haverá bênçãos do Senhor. Se estamos no campo certo, haverá salvação. Se estamos no campo certo, haverá reconciliação. É assim que nós cremos. Esta palavra que está no meu coração. Assim como Ruth não olhou para o campo, mas ela precisava colher as espigas para sobreviver, estamos aqui esta noite não para sobreviver, mas para viver. É a palavra que o Senhor nos manda, para que ela venha tocar no nosso coração. Precisa estar neste campo, presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Me permita orar pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas de acordo ouvimos a palavra de Deus, eu quero orar pela sua vida. Lembrando que a minha oração não é poderosa. Biblicamente, poderoso é Deus.
Oração é para os fracos, os necessitados, assim como eu e você somos, que liga nossa fraqueza a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Assim como Ruth, nós precisamos estar desta maneira. Assim como Naamã era um homem poderoso e teve que se esvaziar de si e entrar no Jordão e se banhar para que fosse curado da lepra, assim como todos nós precisamos esvaziar-se de nós. Às vezes não valorizamos as espigas que caem, mas se estamos no campo, ela prosperará e vai alimentar a nossa alma. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém.